Pearl Harbor, 7 de dezembro de 1941. Kamikaze. Versão brasileira em Gedix, São Paulo. Novembro de 1941. O melhor dos principais exércitos japoneses. Seis porta-aviões japoneses foram navegar a todo vapor. O Japão está indo à guerra contra os Estados Unidos da América e o Império Britânico. O Japão irá à guerra porque não foi capaz de encontrar um outro meio para aliviar sanções econômicas que os Estados Unidos colocaram contra ele. Pelo aumento do petróleo holandês, pela borracha da Sumatra e Birmânia, por Bornéu e, acima de tudo, pela liberdade de ação na conquista da China, o Japão está indo à guerra. A França e a Holanda tombaram. A Inglaterra está toda destroçada. A Rússia foi invadida pelos alemães. Todas essas esgotaram suas forças, menos uma, e foram incapazes de deter a expansão japonesa. A frota japonesa se dirige para as Ilhas Havaianas, Ilha de Oahu, Pearl Harbor. Sua missão é destruir a frota do Pacífico dos Estados Unidos com um ataque surpresa. Agora, uma reverência às forças imperiais. Cumprimentem. Oahu, novembro de 1941. Mensagem recebida em código em Pearl Harbor, do operador-chefe de rádio, Washington, D.C., para o comandante da frota dos Estados Unidos no Pacífico. Esta mensagem deve ser considerada como um alerta de guerra. Negociações diplomáticas com o Japão cessaram. Um ato de agressão do Japão é esperado para os próximos dias. Executem as manobras defensivas apropriadas. – 26 de novembro de 1941. Mensagem recebida em código de Pearl Harbor, do chefe do planejamento de guerra do Havaí, para o comandante do exército americano, Oahu. Negociações com o Japão parecem terminadas. Possíveis ações hostis dos japoneses a qualquer momento. Atividades subversivas devem ser esperadas.
Mensagem secreta dos japoneses interceptada e conteúdo decifrado em Washington. Do Ministério das Relações Exteriores do Japão, Tóquio, para o Consulado do Japão, Havaí. Rigorosamente secreto. Favor investigar extensamente a base naval americana na vizinhança da Reserva Militar Havaiana. – 2 de dezembro de 1941. A Marinha Americana informa que perdeu o rastro dos porta-aviões japoneses classes 1 e 2. O Serviço de Inteligência americano entende que esses porta-aviões estão em manobras regulares em águas calmas. Mensagem recebida do almirante Yamamoto no Japão. Voando o Monte Niitaka. Micharia. Continuando o ataque. 5 de dezembro. Mensagem recebida em Honolulu pelo consulado japonês. Temos recebido seus relatórios sobre a movimentação dos navios americanos. No futuro, favor se reportar, mesmo quando não houver movimentações americanas. Mensagem interceptada e decifrada em Washington. Em 6 de dezembro. Posição da força de ataque japonesa estava a 965 quilômetros ao norte de Pearl Harbor. Um brinde é feito em todos os alojamentos e refeitórios ao imperador. Cada um dos aviões de ataque levava na cabine do piloto um pequeno amuleto de um templo shintoísta. Os aviões eram batizados com saquê. Meia-noite de 6 de dezembro em Pearl Harbor. Os militares americanos recebem a informação de que o consulado japonês estava queimando papéis à noite. Nenhuma providência foi tomada.
O estado de alerta da frota dos Estados Unidos no Pacífico, domingo de manhã, 7 de dezembro de 1941. Quase toda a frota americana, exceto os porta-aviões, está ancorada em Pearl Harbor. Nenhum dos balões antiaéreos está voando. Nenhum torpedeiro está pronto. Não há nenhuma missão de reconhecimento. Nenhuma patrulha costeira. 50% dos marinheiros americanos estão expostos. Seis horas, 7 de dezembro. A força de ataque japonesa está a 320 quilômetros ao norte de Pearl Harbor. Os porta-aviões navegavam a toda a força. Os navios viraram 20 graus a este bordo para lançarem os aviões diretamente contra o vento. O poder da força de ataque japonesa era composta por 135 bombardeiros de mergulho, 40 torpedeiros, 104 bombardeiros de grande altitude, 81 aviões caça.
Para conferir sua navegação, os pilotos japoneses sintonizam a estação de rádio americana em Oahu. E a estação americana, sem perceber, serve como rádio farol, guiando os atacantes japoneses na direção de Pearl Harbor. 7 horas. A rede de proteção antitorpedos que protegia a frota americana em Pearl Harbor fora deixada aberta. 7 horas e 12 minutos. E agora surge uma mensagem decodificada do destroyer de vigilância americano, comunicando que abriu fogo contra um submarino japonês no porto. Nenhuma ação decisiva foi tomada, aguardando confirmação. 7 horas e 17 minutos. Um recruta americano, usando um equipamento experimental de radar, telefona avisando sobre um voo desconhecido com 50 aviões, rumando para o sul de Pearl Harbor. O seu oficial comandante recebe o relatório e não dá importância. 7 horas e 55 minutos. Os primeiros aviões japoneses atacam as pistas de pouso americanas para prevenir um contra-ataque. Sete horas e 57 minutos. O maior ataque contra os alvos principais começa. Uma fileira de encouraçados, 8 navios Capitânia, a espinha dorsal da frota do Pacífico. Sete de 8 encouraçados são afundados ou seriamente danificados. Em 1 hora e 45 minutos, o Japão se tornou a maior força naval do Pacífico. O sucesso dos japoneses foi além de suas expectativas. Eles não sabiam o quanto eles tinham sido bem-sucedidos, pois as Ilhas Havaianas poderiam ter sido invadidas diretamente após esse ataque. Um outro fato que os japoneses desconheciam, o Pearl Harbor fez a América repensar seu isolamento. Para os Estados Unidos da América, agora falando em uma só voz, o presidente Franklin Roosevelt declara:
7 de dezembro de 1941. Uma data que viverá na infâmia. Os Estados Unidos da América foi súbita e deliberadamente atacado pela Marinha e Força Aérea do Império do Japão, com confiança nas nossas Forças Armadas. E com a ilimitável determinação do povo, nós alcançaremos o inevitável triunfo. Com a ajuda de Deus. Eu peço que o Congresso declare que o covarde não seja provocado pelo Japão. No domingo, dia 7 de dezembro de 1941, a existência de um estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Japonês. Com a frota americana do Pacífico destruída, a Marinha japonesa aumenta o controle sobre o sul do Mar da China, o Mar de Java e os mares das Índias Orientais. O exército japonês saqueia o sudeste da Ásia. Uma após a outra, as supostamente invencíveis fortalezas aliadas são tomadas. O exército britânico rende-se em Singapura. Com a queda de Singapura, os japoneses dominam o sudeste da Ásia. O exército americano rende-se nas Filipinas. Com a queda das Filipinas, os japoneses controlam o Pacífico Central. A rendição do exército americano remove toda a competição econômica europeia e americana da Ásia. Para o Império Japonês, ganhar a guerra é a razão para lutar. O Império Japonês abrange uma área de 50 milhões de quilômetros quadrados da superfície da Terra. Os estrategistas militares japoneses estimavam 1 ano até a vitória, mas a conquista levou apenas 6 meses. O Japão derrotou o maior dos exércitos e exercita o seu poder no Oriente. O Japão é doente por um sucesso militar. De todo o orgulho japonês e de todas as virtudes japonesas, nenhuma parece ser mais elevada como a de ser um soldado e morrer pelo imperador. Esses soldados atacam o Ocidente com as armas roubadas do Ocidente. Até agora, eles desejam mais do que territórios. Eles removeram as últimas dúvidas quanto à superioridade dos exércitos japoneses e à superioridade da religião oficial do Estado.
6 meses após o Japão ter atacado Pearl Harbor, já tinha alcançado todas as metas a que tinha se proposto ao ir para a guerra. Secretamente, insinuou-se que o Japão oferecia negociar a paz com os Estados Unidos. O Japão precisa de tempo para resolver a organização do seu império. Ele será a segunda força no mundo. Ele precisa fazer a paz agora, antes que a máquina industrial americana possa organizar um contra-ataque. Mas os militares japoneses tinham se apoderado da religião e buscavam poderes políticos. E os militares japoneses, doentes por vitórias, encontraram uma razão para continuar uma guerra que já ganha. Os militares agora olhavam não para o sudeste da Ásia, mas para o sul, para a Nova Guiné e Austrália. As Marianas são japonesas. As Filipinas são japonesas. As Marshall são japonesas. As Gilbert são japonesas. Somente a Nova Guiné e as Ilhas Salomão são resistências dos aliados. Ao sul da Nova Guiné está a Austrália, um continente que facilmente poderia absorver o excesso de população do Japão. Então, o Japão abriu caminho para o sul, através das selvas da Nova Guiné, rumo à Austrália. O soldado japonês é o melhor combatente de selva do mundo. E eles ainda tinham uma vantagem a mais ao lidar com os americanos, a vantagem conseguida em Pearl Harbor. Os americanos em Nova Guiné eram forças mínimas. Os Estados Unidos deram prioridade absoluta para a guerra na Europa. Inglaterra e Rússia deviam ser abastecidas. A França tinha que ser libertada. Apenas o material necessário para manter as posições foi enviado para o Pacífico Sul. Os australianos guiaram os americanos através da selva. O soldado americano não tinha sido preparado para esse tipo de luta. Seu equipamento e treinamento eram mais apropriados para o clima europeu. De repente, ele teve que se preocupar com cobras d'água, mosquitos e malária. O equipamento era muito pesado e barulhento. Nem tanques, nem artilharia, nem aviões poderiam penetrar a cobertura da selva. Lá adiante, agarrados ao topo das palmeiras, intocados em cavernas, movendo-se silenciosamente como parte da própria selva, estavam os japoneses. As patrulhas japonesas foram imobilizadas e cercadas. Pelas regras de combate europeias, elas deveriam se render, mas nenhum único soldado japonês se rendeu. Não existe a palavra rendição no Código Militar japonês. Eles lutarão até que sejam mortos. Eles matarão até que sejam mortos. Os japoneses morrem, mas não se rendem. E antes de morrerem, eles matam um grande número de soldados aliados. Como lutar com um inimigo que não se rende? Para o soldado americano, o japonês tornou-se o mais temível e misterioso inimigo jamais enfrentado em qualquer guerra.
É na Nova Guiné que os americanos estão indo ao fundo dessa guerra. Homens civilizados não sabem viver na floresta tropical da Nova Guiné. São 3 metros de chuva por ano. Lama que gruda nos pés e doenças tropicais inomináveis. Alguns fungos crescem como musgos aqui na Nova Guiné. Malária, dengue, falta suprimentos e um inimigo que morre antes de render-se. Japão, 1943. No início de 1943, havia uma completa censura no Japão. Somente os oficiais mais graduados sabiam que o Japão tinha sofrido a primeira derrota militar. Os americanos venceram 2 batalhas defensivas, em Midway e no Mar de Coral. A Austrália salvou-se de ser invadida. Para o alto comando japonês foram derrotas técnicas insignificantes. Não havia necessidade de explicá-las para o povo. Caixas brancas, contudo, algumas explicações precisavam ser dadas. Cada uma dessas caixas brancas contém as cinzas de um soldado, marinheiro ou aviador. Os japoneses voltavam para sua terra natal. Os militares diziam às mães e esposas: em nossa luta contra os recursos industriais do inimigo, precisamos colocar nossos espíritos e corpos contra o aço americano. A morte é necessária à vitória. O Estado-Maior disse ainda: a única coisa que tememos é que o inimigo não apareça para lutar. O Pacífico é um lago japonês onde podemos navegar impunemente. Mas o tempo estava começando a trabalhar contra os japoneses. Nos meses após Pearl Harbor, a nova frota dos Estados Unidos foi construída. O poderio industrial da América reconstruiu toda a marinha em menos de 2 anos. A silhueta dominante na nova frota é a do porta-aviões. Um porta-aviões é uma longa pista de pouso que se move a 30 nós ao sabor dos ventos. Aterrissagens em porta-aviões requerem prática e habilidade. Flaps abaixados, trem de aterrissagem abaixado, motor ligado. Ambos os olhos no oficial sinaleiro. A técnica é manter o nariz levantado e a cauda abaixada, para que o gancho de cauda possa se prender em um dos cabos esticados e atravessados no convés. Há uma abertura bem no meio do convés e a função do oficial sinaleiro de aterrissagem é verificar se o avião desce corretamente. Nivele suas asas. Desça devagar. Corte o motor. Fora de posição. Cancelar. Um pouco alto, mas dentro dos limites. Má aterrissagem. Ele quicou no convés e se chocou contra a barreira. A Força Aérea Real Australiana e os bombardeiros leves da Força Aérea Americana iniciam um ataque a grande altitude.
O ataque aéreo abre o mar para o norte e uma batalha estratégica no Pacífico começará. A grande estratégia começa em uma pequena ilha, Tarawa. Controlar Tarawa significa controlar as Ilhas Gilberts. Controlar as Gilberts significa bases de bombardeio de onde as Marshalls podem ser atacadas. Controlar as Marshalls significa bases de onde as Marianas podem ser invadidas. E controlar as Marianas significa as bases de onde o Japão pode ser bombardeado e invadido. Essa é a configuração do Pacífico Central, uma área de 10 mil quilômetros e centenas de ilhas. E Tarawa será a primeira. Japão, 1945. No início de 1945, estava ficando evidente para os japoneses que os americanos pretendiam invadir as suas ilhas. O tempo de desespero tinha começado. Alguns japoneses voltaram-se para as fontes de suas crenças, como o shintoísmo, confucionismo e o budismo. O Japão não tem apenas uma religião, mas muitas. Esses não são os japoneses medievais, é apenas um grupo de shintoístas vestindo trajes típicos do século XIV e vivendo sob as leis de seus ancestrais. E no século XIV havia um grupo de guerreiros, os samurais, que viviam sob um código de conduta chamado de Bushido. Uma das regras do Bushido é que, em caso de desgraça ou derrota, o guerreiro devia cometer suicídio. O suicídio honroso não era considerado um ato de fraqueza, mas um ato de grande força moral. O código dos samurais do século XIV era bem conveniente para ser adotado pelos militares modernos. Quando o Japão moderno sucedeu o Japão feudal e todos os códigos militares e civis, os shintoístas e budistas fundiram-se em uma só adoração ao imperador como uma divindade. Em 1945, o imperador ainda é considerado divino. Ele é o símbolo do Estado, da realeza e da religião estatal. Na prática, os militares mantinham seus poderes políticos e religiosos. O exército japonês era, em batalha, tão forte quanto o exército alemão. E pior, pois eles lutavam até a morte. O mais fanático dos militares começou a introduzir uma nova ideia. Não apenas lutar até a morte, mas usar suicídio como arma. Mas o Japão não estava completamente militarizado. Os séculos e as religiões, o passado e o futuro estão muito misturados. As correntes contraditórias ficaram expostas. Todo o isolamento do Japão combinou-se com o expansionismo do Japão. O Japão usa muitos trajes, progressos e isolamentos. O Japão tornou-se a nação mais industrializada do Oriente e a quarta potência industrial do mundo. A sua máquina de guerra funciona em bases industriais. E ainda assim, o Japão não se orgulha muito da sua fama. O porta-voz do Japão diz que as armas de guerra não são mais do que uma extensão de Nigigo, a espada samurai. Para os americanos, contudo, o complexo industrial é o coração do esforço de guerra japonês. Os americanos acreditavam que se as indústrias do Japão fossem bombardeadas, o império, sem as suas armas de guerra, se renderia. Dia após dia, os caça-americanos sobrevoam as Ilhas do Sul.
Mas é com os seus bombardeiros pesados, os B-29, que os americanos tentam repetir o modelo da guerra europeia. Durante a luz do dia, a grande altitude e bombardeios de precisão, dirigidos apenas contra alvos industriais. Mas as bases americanas estão muito distantes e o tempo torna difícil manter os bombardeios. E a 10 mil metros, o vento é muito mais forte do que na Europa. E para dificultar, as indústrias japonesas estão espalhadas. As indústrias japonesas e seus depósitos são construídos de madeira. Os equipamentos contra incêndio são inadequados. O país parece ser vulnerável às bombas incendiárias. Os ataques contra as indústrias aeronáuticas japonesas foram moderadamente bem-sucedidos. Embora danificado, a máquina de guerra japonesa não foi atingida seriamente. O ministro da Guerra japonês escreve: insuficiência de força não é nossa preocupação. Por que devemos nos preocupar se foram apenas perdas materiais? Os poucos aviões americanos que foram abatidos não assustam os japoneses. Em vez disso, são símbolos da covardia americana. Eles carregam muitos canhões e muitas armas de defesa. Esses pesados bombardeiros americanos são carregados com precaução e dispositivos de segurança. Os americanos não entendem que isso é uma luta entre viver ou morrer. Não existe um meio termo, tal como segurança ou rendição. Fica evidente por esses aviões acidentados que os americanos têm agora uma esmagadora superioridade material. E também que uma forte arma espiritual será necessária para equilibrar vantagem americana. Assim, os japoneses obtêm, em seu passado medieval, todo um novo conceito para as armas modernas. Aos mais jovens dos pilotos japoneses era pedido para cometerem suicídio controlado. Era explicado aos rapazes que se eles mergulhassem sobre os aviões e navios inimigos, o fraco espírito americano seria quebrado. Os Estados Unidos não podem suportar as pesadas baixas que apenas um suicida sozinho pode causar. Todos aqueles que cometerem suicídio preservarão a ordem, desafiar a anarquia, defender o imperador, subir 2 postos na carreira militar e, acima de tudo, terão seu lugar reservado no templo dos guerreiros japoneses. Alguns pilotos partirão com menos de 2 dias de experiências de voo. Só é necessário saber como controlar o avião e como mergulhar sobre os aviões e navios americanos. Eles aprenderam somente as regras e táticas básicas.
A arma divina está pronta. O suicídio, a arma contraditória. A arma para preservar a ordem aguardam nos campos de aviação japoneses. Nos campos de aviação americanos, os novos B-29 também esperam. Os americanos agora sabem que o seu plano de bombardear em grande altitude durante o dia não dará certo. Uma drástica mudança estratégica é ordenada. Todos os armamentos, todas as medidas defensivas com peso excessivo são retiradas dos aviões. Todas essas coisas que fazem do B-29 um bombardeiro de grande altitude têm que ser removidas. Aos B-29 foi ordenado que atacassem não durante o dia, mas à noite. Sem as cargas explosivas, mas com bombas incendiárias. Voando não a 10 mil metros, mas a 2 mil metros de altitude. Os B-29 não foram construídos para nenhuma dessas características e, mesmo assim, eles partirão. As defesas noturnas dos japoneses são fracas. Eles confiam mais em detectores de som e holofotes do que em radar. E não sabem quase nada sobre interceptação de voos e suas baterias antiaéreas são inadequadas. As cidades japonesas são construídas com madeira. Estas são armadilhas inflamáveis. 9 de março de 1945. A fúria do fogo e o ódio do mundo consomem Tóquio. Em uma noite, 1 milhão de pessoas foram queimadas em suas casas. Numa noite, mais pessoas morreram do que a bomba atômica matou em Hiroshima. Toda noite, os B-29 incendeiam Japão, Tóquio, Kobe, Osaka e Nagoya. Uma após outra, as cidades japonesas desaparecem na fumaça. A nação inteira entra em pânico, não há defesa contra a violência do fogo. Simplesmente, sem comunicar aos militares, alguns japoneses influentes começam a discutir sobre os meios de conseguir um armistício. O ministro dos Assuntos Internos declara que não há defesa para tamanha desgraça. Para os japoneses é o fim do mundo.
Se o mundo está acabando, então o suicídio. Os militares japoneses não podem admitir a possibilidade de rendição, e já que os meios de defesa são inadequados, só resta o suicídio. A cada piloto é dada uma faixa cerimonial onde estão escritos os símbolos do Bushido. Os pilotos suicidas são chamados de kamikaze. O vento divino soprará sobre o inimigo, afastando-o do litoral do Japão. Os kamikazes voam para a morte, a famosa aeronave do Ocidente, com 5 anos de atraso. Os kamikazes voam para a morte num ataque principal contra a frota americana, que agora está a menos de 600 quilômetros das ilhas japonesas. A Marinha dos Estados Unidos está em Okinawa, dando apoio aos invasores da ilha. Esses navios estão dentro do alcance dos kamikazes. O radar acusa uma grande formação de aviões japoneses. Os reforços da frota são as patrulhas de combate aéreo. Os japoneses dividem suas forças. Os pilotos veteranos empenham-se em lutar contra a patrulha aérea assim que os aviões americanos levantam voo. Os pilotos suicidas irão se chocar contra a frota americana. Os veteranos pilotos japoneses já não são mais páreo para os americanos.
É evidente que os aviões americanos não conseguem derrubar todos os caças japoneses. Os kamikazes concentram-se nos porta-aviões americanos. Os porta-aviões americanos são a espinha dorsal da frota, o alvo principal. Se os porta-aviões forem afundados, os caças americanos não terão onde aterrissar. Se os porta-aviões forem afundados, a invasão de Okinawa fracassará. A Batalha de Okinawa continuou por 2 dias. Durante 2 dias, a frota americana lutou para manter sua posição. 1.900 pilotos japoneses voaram para a morte, e nesse seu frenesi mortal, eles atingiram a frota americana. 10.000 marinheiros americanos foram feridos ou mortos nesses ataques suicidas. Okinawa custou mais vidas à marinha americana do que qualquer outra batalha da guerra. 164 navios afundados ou à deriva, 8 porta-aviões imobilizados. E os japoneses ainda têm 5.000 pilotos kamikazes na reserva. Com os porta-aviões danificados, as patrulhas aéreas de combate aterrissavam da melhor forma que podiam. E os japoneses voltaram a atacar. O seu código do século XIV, dos samurais, Bushido e kamikazes, não temia as defesas americanas do século XX. Qual o custo da invasão e conquista do Japão? Enfrentar 5.000 kamikazes e um exército que não se rende?
A estimativa é de 1 milhão de baixas americanas. No Japão, se o preço é justo, os militares recrutam a milícia de cidadãos para uma defesa suicida contra uma invasão inevitável. O fantoche militar usa o sucesso dos kamikazes como exemplo para o país inteiro, principalmente para a juventude. Para os japoneses fanáticos, a situação ainda não está perdida. Deixem os americanos invadirem. Nenhuma batalha da história será mais sangrenta. Se as baixas dos americanos são altas, os termos dos japoneses serão ainda mais. Na ilha principal, há 2 milhões de tropas de elite bem treinadas. Talvez a guerra não possa ser ganha, mas o suicídio será um tormento considerável. A nação japonesa foi completamente bombardeada e totalmente queimada. Febre amarela, tifoide e pneumonia estão devastando o país. Mas a nação japonesa não quer matar a si mesma. Por conta disso, os diplomatas japoneses, secretamente, pedem à Rússia, a Suécia e a Suíça para negociarem a paz. Mas para os fanáticos militares japoneses determinados a matar, nenhum representante do governo irá discutir essa paz. Sob ordem não determinada pelo imperador, o Japão continuará a resistir. Em 7 de julho de 1945, o imperador do Japão faz a primeira solicitação para que a guerra termine tão logo seja possível. Na língua deles, os militares preferiram não interpretar como uma ordem de rendição, mas como uma ordem para vencerem a guerra. Tinian, uma base de bombardeiros nas Ilhas Marianas. 400 bombardeiros pesados continuarão a ofensiva aérea. Dia após dia, os bombardeiros são carregados com bombas explosivas e incendiárias. Até a invasão começar, esses aviões continuarão seus ataques. Em um canto da ilha, um grupo especial de aviões. O Grupo 509. Os aviões do 509 foram radicalmente alterados em seu interior. Externamente não havia nada a ser modificado, mas tinha sido isolado do resto da Força Aérea. O 509 não era colocado no centro da grande formação, de que os bombardeiros dependiam diariamente. O grupo tinha ordens de voar apenas em poucas missões para o Japão, mas nunca com o restante da Força Aérea. O 509 só voava por 90 minutos, sua formação nunca ultrapassava 6 aviões e eram carregados com bombas altamente explosivas, e às vezes carregava apenas uma única bomba, de 4 toneladas, com um aspecto estranho. Apenas um homem do grupo sabia o que havia pela frente. O 509 não sofreu nenhuma baixa e suas poucas missões causaram danos insignificantes. 6 de agosto de 1945. O grupo de bombardeiros 509 tem uma missão especial. A primeira bomba atômica é colocada em seu suporte em um B-29 americano. A bomba é extremamente pesada. Na noite anterior, 4 B-29 carregaram um peso semelhante para testar essa decolagem. O avião se posiciona para decolar. Existe o perigo da bomba atômica explodir e destruir tudo na ilha de Tinian. Por isso, a bomba é colocada desmontada em seu suporte.
Logo após a decolagem, os técnicos encarregados de armarem a arma atômica passam para a área de carga e começam a remontar a bomba. A missão deve manter o rádio em silêncio absoluto. E eles não terão o alvo até que a bomba esteja devidamente montada. Hiroshima, quartel-general do exército japonês. A cidade foi atingida apenas por bombardeios leves. O artilheiro não pode usar o radar. A cidade tem que ser avistada pelos olhos do artilheiro. O tempo sobre Hiroshima está limpo. A bomba gasta exatamente 4 minutos para cair, das 8h11 às 8h15, pela hora de Hiroshima. Da cidade com 350 mil habitantes, morreram 10 mil e ficaram 80 mil feridos. De imediato, os japoneses não sabiam o que tinha acontecido. Eles podiam ver que a maioria foi ferida por explosão ou calor. Os japoneses não entendiam os sintomas das doenças de radiação. O avião carregando a bomba equivalia a mais de 2.000 bombardeiros carregando armas convencionais. O bombardeiro lançou uma bomba equivalente a 20.000 toneladas de dinamite. Após Hiroshima, os americanos não irão perder 1 milhão de homens na invasão do Japão. Após Hiroshima, o fanatismo japonês irá se desintegrar. Após Hiroshima e Nagasaki, o imperador exigirá que o Japão se renda.
A guerra terminou. Mas a humanidade encontrou a sua própria arma de suicídio.